Olá, veja nesta edição do Câmara Notícias. Colégio Prisma completa 31 anos de atividade e recebe homenagem da Câmara Municipal de Osasco. E a favor do trabalhador e contra o sistema de terceirização no país, membros da bancada do PT na Casa promovem audiência pública para discutir o projeto de lei federal 4.330. E veja ainda nesta edição: bancos aumentam o valor de serviços e consumidor deve ficar esperto para não gastar mais do que precisa. E a Junta de Serviço Militar já iniciou o período de alistamento. Todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2015 devem se inscrever. Tudo isso agora no Câmara Notícias. Na noite da última quinta-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma sessão solene para homenagear o Colégio Prisma, situado ali no bairro Vila Holanda. Sob a iniciativa do vereador Valdir Roque, a solenidade concedeu ao colégio placa comemorativa pelos seus 31 anos de serviços prestados à sociedade. O evento contou com a participação do vereador e presidente da Casa, Jair Assaf, do autor proponente, o vereador Valdir Roque, do vereador Josias da Juco e também dos fundadores e mantenedores do colégio, Adalberto Damiani e a esposa Elizabeth Pereira Damiani, além da presença de funcionários, alunos e pais. Bom, e o primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Valdir Roque. Com muito orgulho que eu dou essa homenagem à família Prisma, em nome da senhora Elizabeth e do Adalberto, né, para essa família, porque a gente nota que são empresários da educação de família, por isso que dá certo. O vereador ainda justificou a homenagem. A gente dá para pessoas, para famílias que desempenharam um bom papel em Osasco e produzem frutos, e é isso que nós estamos aqui honrando. O vereador Josias da Juco também foi à tribuna e parabenizou os fundadores do Colégio Prisma. O apoio e o carinho que vocês têm pela educação dos nossos filhos, porque quando há poderia naquele buraco construir lá moradias, né? Mas lá foi construída uma escola. João Dier falava que a educação é a própria vida. E é isso que nós hoje batalhamos para que tenha na nossa cidade. E na presença de amigos e familiares, o casal fundador do Colégio Prisma recebe a placa comemorativa. E muito feliz, Elizabeth Damiani agradece a homenagem. Os educadores que limpam, que fazem o cafezinho, que fazem o lanchinho, que atendem, e até hoje. Então, assim, a nossa escola é feita de educadores, todos nós, desde a portaria, cada pessoa que entra em nossa escola, nós falamos isso, dizemos assim: todos somos educadores, né? Então, essa placa não é minha, gente, é de todos vocês, inclusive os amigos que estão aqui presentes. Ao final da sessão, o presidente da Casa parabenizou Elizabeth pelo trabalho que desenvolve no colégio. Mas nós só chegamos aqui porque nós acreditamos na nossa cidade, que trabalhando por ela, nós íamos colher os frutos. Então, a senhora colheu os frutos. Parabéns, que a senhora continue assim. Tá bom, gente? Bom, e a favor do trabalhador e contra o sistema de terceirização no país, os membros da bancada do PT na Casa, os vereadores Aloysio Pinheiro, Valdir Roque e Mazé Favarão, promoveram uma audiência pública na noite da última sexta-feira para discutir o projeto de lei federal 4.330, que visa a reforma trabalhista e regulamentar a terceirização das relações de trabalho e que está aí em discussão no Congresso Nacional. Além dos vereadores Valdir Roque e Aloysio Pinheiro, a mesa diretora foi composta por José Elias de Góes, presidente do Sindicato dos Empregados em Concessionárias e Distribuidoras de Veículos Automotores de Osasco e região, e também por Valdir Fernandes, mais conhecido como Tafarel, coordenador da CUT da região Oeste, e Alexandre Bertazzo, coordenador e diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. E o primeiro a fazer uso da palavra foi José Elias de Góes, presidente da Cinecovel.
são itens, ou seja, são conquistas que os trabalhadores adquiriram e lutaram por ela durante esses anos e que, nesse momento, com a PL 4330, está ameaçada. E isso nós estamos falando sobre a questão econômica, sobre a questão social, sobre a questão que envolve o interesse dos trabalhadores. Mas nós não estamos falando sobre a acentuação da precarização na saúde do trabalhador. José Elias exemplifica o que pode mudar nas relações trabalhistas caso o PL 4.330 seja aprovado no Congresso. E fala para o gerente, olha, eu vou te mandar embora, você vai abrir uma empresa e eu vou mandar todos os vendedores embora e você vai contratar esses trabalhadores sem os direitos, sem os amparos que a convenção hoje envolve todos os trabalhadores. E aí, nesse caso, o governo está olhando o lado dele. Já a empresa contratante vai ser responsável de já arrecadar os encargos que são de direito do governo. E com base em dados divulgados pelo DIEESE, o vereador Valdir Roque chama a atenção para as condições trabalhistas de um empregado terceirizado. Os trabalhadores terceirizados ganham, em média, 27% menos e trabalham 3 horas a mais por semana do que um trabalhador contratado diretamente pela empresa, segundo o DIEESE. Além disso, as estatísticas apontam que, de cada 10 acidentes do trabalho, 8 envolvem funcionários terceirizados. Coordenador e diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Alexandre Bertazzo, também fez uso da palavra. Essa teoria, essa forma que o senhor Sandro Mabel, que é ex-deputado federal eleito no estado de Goiás, e representa a indústria alimentícia, né? Quem não lembra, né, dos biscoitos Mabel, ele, como industrial, ele quer realmente que os trabalhadores ganhem muito menos. Qual é o mais fácil? É terceirizar. Alexandre revela ainda que, caso o projeto seja aprovado, os trabalhadores terão menos segurança jurídica. A terceirização vai facilitar o não cumprimento de indenizações, vão cumprir de pagamento de fundo de garantia, INSS, qualquer que venha ter o direito do trabalhador terceirizado, essas empresas não vão ser mais punidas, porque acaba qualquer tipo de direito ou segurança jurídica, como TST e TRT. Valdir Fernandes, mais conhecido como Tafarel, coordenador da CUT da região Oeste, também foi à tribuna. A CUT não titubeou. Quando teve a eleição da presidenta Dilma, a CUT foi a primeira central a declarar apoio. Mas quando veio as medidas provisórias, a CUT foi a primeira a fazer a crítica pública a Dilma. No dia 13 de março, colocamos 100 mil pessoas na Avenida Paulista para dizer o não a essas medidas. Tafarel acredita que a intenção do governo é criar 2 classes de trabalhadores. Vou citar o setor que eu trabalho, o banco. Lá no banco, você vai ter um bancário registrado pelo banco, viu, Geralcino? E depois também você vai ter um bancário que não é bancário, e sim é um trabalhador terceirizado. Vão cumprir as mesmas funções, só que o salário, Daniel, como bem disse você, Valdir Roque, vai ser 25% menos. No setor bancário, como o Alexandre falou, pode chegar a 70%. Bom, e quem quiser conferir na íntegra a audiência pública em que foi discutido o PL 4.330, o vídeo já está disponível no site da TV Câmara Osasco. E lembrando que você pode acompanhar os trabalhos que vêm sendo realizados pelos vereadores do seu município. Todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder pode conferir no dia seguinte a sessão na íntegra, no site tvcamarosasco.com.br. E veja depois do intervalo, bancos aumentam o valor de serviços e consumidor deve ficar esperto para não gastar mais do que precisa. E a Junta de Serviço Militar já iniciou o período de alistamento. Todos os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2015 devem se inscrever.
Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Então minha mãe ficou muito abalada, muito triste mesmo, porque a caçula engravida cedo. Decidida a ter uma gravidez saudável, Valdirene conheceu a Casa Ângela. No primeiro dia eu já comecei a fazer o pré-natal. No Brasil, morrem por dia 108 crianças menores de 1 ano e 4 mulheres morrem por dia em decorrência da gravidez. Pré-natal é vida e um direito de toda gestante. Se você está grávida, inicie o pré-natal e não se esqueça que o aleitamento materno é fundamental para a saúde de seu filho. Na avalanche de reajustes de 2015, agora são os bancos que começam a reajustar suas tabelas de serviços. De acordo com pesquisa do IDEC, em um ano, as cestas de serviços subiram mais que a inflação, dependendo da instituição. Pela lei, desde 2008, os bancos têm obrigação de avisar a clientela com 30 dias de antecedência sobre a nova taxa antes de entrar em vigor. E mais, a tabela dos valores deve estar fixada no interior da agência para manter os consumidores informados. A reportagem é de Jamília Oliveira. Possuir uma conta corrente é algo comum e que já faz parte da vida do brasileiro. Porém, o aumento de tarifas tem deixado muitos brasileiros insatisfeitos. Abusivos. Um roubo. É muito sofrimento para toda a população. No último ano, os bancos reajustaram os valores das tarifas avulsas e dos pacotes de serviços bem acima da inflação. A pesquisa avaliou 75 pacotes de serviços oferecidos pelos 6 maiores bancos do Brasil e constatou que 44% deles sofreram reajustes. Se comparado ao ano passado, esse índice é bem maior. Os reajustes foram mais frequentes entre os pacotes de custo intermediário, os quais possivelmente são os mais utilizados pelos consumidores. Para que o consumidor possa economizar e optar pelo melhor custo-benefício, uma ferramenta criada pela Federação Brasileira de Bancos permite comparar o valor das tarifas avulsas cobradas pelas principais instituições financeiras. Para consultá-la, o consumidor deve acessar o site febraban-star.org.br. Bom, o reajuste das taxas já entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 1º de junho. Porém, aí dá para escapar do aumento. O Banco Central obriga os bancos a oferecerem um pacote básico com um número mínimo de serviços gratuitos, que difere aí de conta corrente para conta poupança. Bom, e a Junta de Serviço Militar já iniciou o período de alistamento. Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2015 devem comparecer à Junta Militar da cidade até 30 de junho. O alistamento militar é um ato obrigatório a todo brasileiro nato a completar 18 anos de idade. Após fazer a inscrição, o cidadão recebe um certificado com a data prevista para a seleção geral, que acontece entre os meses de julho e outubro. Para realizar o alistamento, o jovem deve ir até o local de inscrição, munido de certidão de nascimento, 2 fotos 3x4, recente e sem data e comprovantes de residência. Também deverão se alistar todos aqueles que deixaram de fazer nos anos anteriores. Nessa etapa, boa parte dos inscritos é dispensado por excesso de contingente e tornam-se automaticamente parte da reserva das Forças Armadas Nacionais, recebendo certificado de dispensa. Sem ele, o cidadão não pode emitir passaporte, ingressar em emprego público, se matricular em faculdades ou se inscrever em concursos. O serviço militar obrigatório é um programa voltado aos jovens que ingressam nas Forças Armadas Brasileiras durante um ano. O recruta passa por uma formação militar básica e depois se especializa em determinada área. Se ao final de um ano de serviço, o recruta quiser seguir a carreira militar, deve se submeter a uma seleção. Sem ingressar na carreira militar, pode continuar no quartel por mais 7 anos. E no próximo bloco, vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo.
Com essas leis, sabe quando vai acabar a violência neste país? Nunca. O sujeito mata e sabe que não acontece nada. Se for preso, pega 30 anos. Daí um tempo tá na rua. O Código Penal do Brasil está ultrapassado. Calma lá. Sabia que no Brasil apenas 8% dos casos de homicídio são esclarecidos e vão a julgamento? 8%. Os outros 92% ficam impunes. Pode? Vamos continuar aumentando pena para esses 8% ou vamos tentar identificar os outros 92% e acabar com a impunidade? Só uma polícia com capacidade de investigação pode resolver esta injustiça. Vamos! Vamos falar sério sobre segurança? Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho. Você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, eles matam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. E agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos saber como é que fica o tempo em São Paulo. Nesta segunda-feira, uma massa de ar seco volta a ganhar força pelo estado de São Paulo. Mas na faixa leste, incluindo a região metropolitana, ainda pode chover pela manhã. À tarde e à noite, apesar das nuvens, não chove. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 20. Em Guarulhos, a mínima prevista de 14 graus e máxima de 21. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!